Eli, vamos? Então, tá. Então, o título do artigo que eu vou apresentar é Materialismo Histórico Dialético, Contributos para a Investigação e Educação. Quem escreveu esse artigo, né, foi a Lígia Márcia Martins e o Tiago Nicola Lavoura, que foi publicado na Educar em Revista no ano de 2018, em setembro, outubro. Então, o artigo é apresentado por mim, Mirelle Lopes Beltrame, para quem não me conhece, né, em que eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou graduada em Psicologia e especialista em Psicomotricidade pela PUC Minas. Atualmente estou fazendo mestrado aqui do programa de pós-graduação em Educação da UFMG. Sou orientanda da Thaisa e a Mafá me orienta. Sou integrante aqui do GEPS, então, né, esse ano dei início aí aos estudos, na verdade, esse semestre. Estou muito feliz, assim, de fazer essa relação teórico-metodológica, né, pensando agora nessa base do materialismo histórico dialético, que vai contribuir muito para a minha pesquisa. Faço parte também do grupo de estudos e pesquisa sobre educação especial e direito escolar, que é coordenado pela Thaisa e pela Camille. E também, isso é uma curiosidade, assim, mas eu gosto de falar porque tem feito muito sentido para a minha vida e para o meu mestrado, que eu sou integrante de um projeto de extensão, Linhas da FAI, que é um coletivo de bordado livre em defesa da educação pública. Vanessa conhece, né, que eu já vi registro dela por ali, então faz muito sentido, assim, pensar e fazer a educação dessa forma, assim, em coletivo e compartilhando com outras pessoas. Como eu estava dizendo sobre essa apresentação, acho que faz sentido a gente ir pensando sobre como a gente quer elaborar também, né, uma apresentação, um slide. O Arthur trouxe de outra forma na semana passada, muito legal também, né, de ir anotando ali, enfim, elaborando o pensamento. E aí, então, vou apresentar os autores, né? A Lígia, ela é da psicologia também, é formada em psicologia, licenciatura, fez mestrado em psicologia clínica, doutorado em educação, ela é docente em psicologia da educação da Unesp e aposentada como professora adjunta da Unesp, né? Ela trabalha com temas como psicologia da educação, desenvolvimento humano e formação de professores. Então, quando eu montei essa apresentação, eu fiquei pensando também, assim, quais temas eu trabalho, né? Assim, ou para onde vai o direcionamento da minha pesquisa? Fiquei elaborando isso aí. E o Tiago, que é graduado em Educação Física, fez mestrado em Ciências da Motricidade, doutorado em Educação, professor da UESC, vinculado ao Grupo de Estudos Marxistas em Educação, líder do Grupo de Estudos de Pesquisa em Formação Humana e Educação Física, e trabalha com os temas fundamentos históricos, filosóficos, pedagógicos e didáticos da educação escolar, da educação física, do esporte e do lazer. Então, acho que é interessante a gente pensar de onde os autores vêm também, né, para entender como esse pensamento vai sendo construído ao longo do texto. Eu coloquei aqui uma observação, assim, considerando o que eu esperava da leitura desse artigo. Não acho que é uma falha, né? Acho que o intuito aqui é de apresentar a minha leitura desse artigo, e então achei que os autores eles cumpriram bem o que se propõe, né? Responderam aos objetivos, trouxeram fundamentos importantes para pensar a pesquisa em educação, mas eu particularmente achei, né, que quando eles entraram na parte da formação e da pesquisa em si, acabaram apontando falhas sem desenvolver muito além disso. Até quando eles trazem os autores, né, que falam sobre essa falha na pesquisa, esses desafios, eu senti que poderia ter um aprofundamento maior. Mas isso, uma expectativa minha. Então, achei que falta uma ligação mais direta entre a teoria, né, do materialismo histórico dialético e as pesquisas
educação. Mas, no geral, é um trabalho muito bom e fundamental do ponto de vista teórico-metodológico, mas que detalha mais a pesquisa conceitual do que a empírica em educação. Então, a minha pesquisa é uma pesquisa conceitual também, então eu fui tentando fazer esse link, né, com aquilo que eu estava lendo e elaborando. Nem sei se talvez fosse o ideal, assim, trazer enquanto elaboração teórico-metodológico, mas eu fui trazendo exemplos, assim, vocês vão ver ao longo da apresentação, dos conceitos apresentados no artigo, para ver se fazia mais sentido, porque eu tive dificuldade também de entender algumas coisas, então outras eu coloquei como pergunta aqui também, espero que vocês contribuam, porque não sei se vou dar conta de passar aquilo que o texto se propõe. Então, qual que foi o objetivo, né? O principal, realizar uma reflexão acerca da investigação em educação, sobretudo no que se refere à temática dos fundamentos metodológicos da pesquisa nesta área. Apresentar as contribuições, aqui eu abreviei, tá, gente, do materialismo histórico dialético para as investigações em educação, lançar argumentos que possam servir de fundamentos e parâmetros de análise para as investigações em educação, colocar em destaque questões teórico-metodológicas centrais e lançar à luz a transposição ou proceder à transposição, né, desses preceitos do materialismo histórico dialético para os diferentes tipos de pesquisa, especialmente as denominadas empíricas e teórico-conceituais. Então, apesar dele colocar as empíricas, eles, né, colocaram empíricas, cita de alguma forma, mas não aprofunda. Esse foi o meu sentimento. Não sei de vocês também, né, se sentiram isso. Uai. Peraí. Então, uma das primeiras coisas que eles trazem, né, no artigo é de que as pesquisas que têm como pressuposto teórico-metodológicos o materialismo histórico dialético buscam compreender e explicar os objetos e fenômenos como verdadeiramente são na prática, entendendo que eles possuem uma existência objetiva e que é possível compreender e explicar o que as coisas verdadeiramente são. Sempre fazendo essa relação da dimensão ontológica e epistemológica do conhecimento. E o que seria a dimensão epistemológica, então? Refere-se a como é possível conhecer a realidade natural e social. Como a gente vai chegar a essa realidade, essa existência objetiva do objeto, né, do fenômeno. E a dimensão ontológica, ela explicita o que verdadeiramente é a realidade, sendo constituída histórica e socialmente pela atividade prática dos seres humanos. Espera só um minutinho, Mirelle. Não. Isso aqui eu acho que é super importante, porque vai, durante o texto todo, essas duas dimensões, elas vão perpassar o texto todo. E é uma coisa que é muito importante entender dessa perspectiva, né, teórico-metodológica do materialismo histórico-dialético, é que ele não fica só na descrição do fenômeno, né? Uma das coisas mais importantes é ultrapassar a descrição do fenômeno e tentar explicá-lo em sua gênese, né, por meio da sua gênese. Então, por isso, a adoção da dimensão epistemológica e ontológica, né? Porque sem isso, absolutamente, nós não ultrapassamos a descrição do fenômeno, né? Então, por exemplo, nós estamos dentro de uma sala de aula. Duas crianças estão brincando e não prestando atenção no que a professora está explicando. A gente pode descrever o que está acontecendo, esse fenômeno, mas nós temos que ir além. Por que isso está acontecendo? Como aconteceu?
em que circunstância, em relação a quem. Então, nesse aspecto, a etnografia em educação que a gente trabalha, ela ajuda muito a gente até porque assume uma perspectiva epistemológica, uma perspectiva ontológica e filosófica, né, para entender o que está acontecendo na sala de aula. Então, esse diálogo entre essas duas perspectivas, ele é muito fecundo, né? Uma teoria interroga a outra e a gente pode avançar nos nossos trabalhos, que a gente vem avançando, né? Eu queria comentar uma coisa, porque não sei se faz sentido para vocês, né? Eu queria escutar vocês, porque é de fato uma dúvida. Eu tendo a discordar quando fala que a dimensão ontológica explicita o que é a realidade verdadeiramente, sendo constituída e tal, tal. Como se houvesse algo a ser conhecido verdadeiramente em oposição a algo que é falso. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu não tenho certeza sobre... eu não tenho tantos argumentos para pensar mais aprofundadamente sobre essa questão. Mas eu não sei se existe algo como uma realidade verdadeira, em oposição a algo que seja uma realidade falsa. Percebem o que eu estou falando? Sim, Assim, Vanessa. Porque aqui, Vanessa, o que ele está chamando de falso e verdadeiro? O que o Marx chamou? Isso aí é baseado no Marx, né? Isso é a perspectiva marxista. O que é falso é você simplesmente descrever os fenômenos, sem explicá-los e sem conhecer a gênese deles. Agora, é claro que essa sua questão ela é uma questão filosófica que ultrapassa a dimensão marxista, né? Porque mas é porque a gente precisa também pensar, né? Porque senão a gente assimila essas afirmações e elas ficam, não sei se eu poderia dizer, perdidas no tempo, mas eu acho que isso que você falou é perfeito. Isso daí se refere a um contexto teórico específico que foi defendido naquele momento. Não necessariamente a gente precisa assinar embaixo, no sentido, realmente, existe uma realidade verdadeira de uma sala de aula, por exemplo. Sim, o fenômeno está ali, né? Agora. Mas chamar esse fenômeno de verdadeiro, a em gente não oposição a precisa algo. usar essa palavra. Não, eu acho que a gente não deveria, na verdade. Eu acho que porque essa dimensão ontológica também se refere à dimensão do ser, não é? Daquilo que nós somos, da nossa subjetividade. E aí também chamar isso de verdadeiro ou falso também, né? Mas é isso, vamos continuar. Mas é bom, né? Agora, uma coisa interessante, Vanessa, é que ele está aí, olha só, os pressupostos metodológicos do MHD buscam compreender e explicar os objetos, fenômenos, como verdadeiramente são, na prática. Isso aí que eu acho que é interessante, né? Porque aí há uma contraposição à visão metafísica da compreensão do mundo e a visão de que é por meio das ideias que as coisas vivem e são, né? E aqui está dizendo que é a prática, né? São as relações práticas, objetivas, que de fato vão mostrar como os fenômenos, o que acontece, como possivelmente explicar alguma coisa do mundo e de nós mesmos, né? Mas o Marx usa essa palavra? Essa é a minha dúvida. Ele usa assim, eu quero entender verdadeiramente. Usa. E outra coisa, por quê? Porque ele está fazendo oposição à existência objetiva ao que é existência, ao que é aparência. Ele vai, mais no texto, essa discussão vai aparecer. Sim, o que é aparência e o que é essência. Essa diferença entre aparência e essência é que traz essa palavra verdadeiro. O que está na essência da coisa é que é verdadeiro, e não o que está na aparência do fenômeno. Mas aí há controvérsias, assim, né, da gente ir pensando e tal. Né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos continuando.
Acho que quando chegar nessa discussão da aparência e da essência, eu queria só complementar, assim, mas vou esperar chegar lá que eu falo sobre. E aí, então, a gente está falando dessa construção do conhecimento, né? De qual conhecimento que a gente está falando? Então, seria o conhecimento científico. Esse conhecimento ele se constitui nas práticas sociais humanas, né? A partir do momento que a gente vai vivendo em sociedade e as relações elas vão se complexificando. Então, a gente vai criando as condições históricas, sociais e culturais para refletir e teorizar sobre o mundo, né? Sobre os objetos, sobre os fenômenos. Então, a ciência ela vai ser o resultado do desenvolvimento da prática social, da prática social e dos métodos que os homens elaboraram para compreender essa prática e seus fenômenos. É uma atividade essencialmente teórica. É a reprodução ideal da ordem do pensamento, dos objetos e fenômenos da realidade em seu movimento real. Então, o que é da ordem do pensamento, essa elaboração do pensamento que vai me levar à construção desse conhecimento científico, que seria o ideal, o concreto. Então chega na superação da aparência. A aparência, pensando nesse exemplo que a Mafá trouxe, é aquilo que eu vejo acontecendo ali, na sala de aula, aquele conflito. Aquilo é aparência. Está tendo uma discussão e aí eu posso ir para vários caminhos, né? Mas eu preciso superar aquela aparência para chegar na essência. Então, essa aparência ela é do nível empírico, imediato, né? E o objetivo do conhecimento científico é chegar nesse concreto do real, que seria a essência do objeto, a essência do fenômeno ao qual a gente está estudando. Então, apesar da gente ter que fazer essa superação, né, até chegar na essência, essa aparência ela não pode ser desconsiderada. Ela é o ponto de partida desse processo do conhecimento. Então, é a partir desse pensamento, dessa imagem que a gente tem, né, do objeto, do fenômeno, que a gente vai conseguir fazer essa superação a partir da abstração. Então, o que seria a abstração? Né? Ela permite isolar um elemento do real, daquilo que a gente identifica, daquilo que é imediato, né? E examiná-lo em suas particularidades, extraindo suas múltiplas determinações. Então, se a gente for pensar ainda nesse exemplo, né? Por que está acontecendo essa discussão? Né? Por conta de um lápis, por conta de uma criança que está querendo ir no banheiro, mas enfim, por quê? A gente precisa ir explorando. E, Mirelle, eu acho que além do porquê, nós temos que fazer mais outras perguntas, que a gente tem que analisar isso do ponto de vista histórico, né? Aquilo que está acontecendo, para não ficar uma análise do episódio isolado. Então, por isso a gente usa, né, nas nossas pesquisas o conceito de eventos, né, eventos culturais que acontecem na sala de aula e que tem, né, e o porquê, o como, com quem, a partir de quais circunstâncias, sob quais resultados, né, por que, quando, como e para quê, e sob quais resultados e quais condições é que vai nos dar a condição de sair daquele fenômeno, né, que está acontecendo e avançar no conhecimento sobre ele, né? Então, essa abstração, a gente não usa essa palavra, né, nas nossas pesquisas, mas a gente usa, nós adotamos uma lógica dialética, abdutiva, interpretativa, né? Então a gente vai construindo outras lógicas
históricas e culturais para poder chegar nessas múltiplas determinações, né, desse fenômeno, né? Uhum. Mas aí, só retomando aquilo que eu estava falando, né, assim, dessa questão do verdadeiro, do falso, extraindo, procurando extrair, tendo a possibilidade, mas a gente nunca que vai alcançar tudo. Eu Não, acho, é não verdade. é assim, a gente consegue fazer, a gente traça a história daquela briga, por exemplo, a história daquela criança, a história da família, mas vai ser sempre um conhecimento incompleto. A gente também tem que ter não sei se a melhor palavra seria a humildade, né? Nem sei se essa frase fica boa. Temos que ter a humildade, mas ter um reconhecimento de que a vida é muito maior do que aquilo que a gente consegue analisar. E isso a Uhum. partir de qualquer teoria que a gente tenha. O ser humano é muito mais. Então, a gente precisa também entender que o que a gente está fazendo é compreender um tanto e explicá-lo, bem explicado, analisá-lo e trazendo evidências, tudo isso. Mas é sempre incompleto. Porque senão a gente fica com aquela impressão que a gente está fazendo, não, porque eu peguei isso, eu estou fazendo. E a gente sabe, olha, a vida daqueles bebês, daquelas crianças, daqueles jovens e adultos, é muito mais do que a gente consegue apreender, né, do que a gente teria pretensão. Por isso a minha questão lá com o verdadeiramente, a conhecer a realidade verdadeira, tal, né? Mas eu acho que a verdadeira ali não é no sentido de conhecer tudo. Até que o conceito de totalidade, no texto, deixa isso muito claro, né? Que é uma unidade de máxima complexidade, mas que não explica tudo. Né? Conhecer a Não, totalidade é, significa aprender a lógica determinante é, parcialmente sempre. uhum, É essa a minha exatamente. questão, para a É. gente. Porque Mas o senão a texto gente fica. fala isso também, que é parcial, que não dá para entender tudo. Né? Uhum. A totalidade não é o todo, Não é o todo. mas um conjunto de determinações sobre aquele objeto, o fenômeno. Exatamente. Mas eu entendo isso quando você fala, Vanessa, talvez seja do uso da palavra, né? Assim, talvez fosse o que mais se aproxima da verdade, assim, porque é isso, por mais entendendo que a totalidade não seja o todo, a gente está dizendo que a gente vai conhecer verdadeiramente a realidade, mas não é completa, né? Não é Ainda completa e nunca assim. é verdadeira, percebe? Ela é sempre ideológica, ela está sempre atravessada pelas teorias, pelas nossas formas de ver, pelas nossas formas de representar, de agir, de falar. E aí, quando eu concordo, eu sei que eu não estou falando que é isso que falou, mas eu só estou alertando para a gente ter esse cuidado, de Uhum. que não é verdadeiro, não é total, é sempre ideológico, né? Lembra daquela discussão lá, voltando, mas fugindo do assunto, né? Dos letramentos ideológicos do Brian Street. O próprio conceito de letramento ideológico em si também carrega uma ideologia, carrega uma visão de mundo, carrega uma forma de ver, de pensar, que é marcada pela teoria, pela discussão. Não estou falando nem que é ruim nem que é bom, mas tem essa marca. Assim como a gente aqui também temos a nossa marca. Então é um pouco só essa para a gente pensar um pouco, que essas questões têm me, me mobilizado para a gente poder continuar. Vanessa, agora eu acho que o que é verdadeiro é ideológico também, né? Então, o que a gente faz, a gente acha que é verdade, mas não a verdade absoluta. É sempre algo em Exatamente, relação ao exatamente. outro, né? E é isso que a gente não pode perder de vista. Com certeza, com Porque senão a certeza. gente cai nessa coisa assim, não, é só assim, é só valor. E Mas é é muito mais. estranho, eu fico achando estranho quem desenvolveu essa lógica do materialismo histórico-dialético, a própria lógica histórica dialético já
não pode afirmar que tudo é só verdadeiro ou falso, que é uma dicotomia. Pelo contrário, a gente tem que entender melhor, acho que tem que ler mais o que de fato o Marx está chamando de verdadeiro e falso, em contraposição ao que ele está chamando de falso, que eu acho que tem a ver com as teses de Feuerbach, que a gente tem que discutir melhor, porque não tem lógica, se você pensar bem, uma perspectiva histórico-dialética lidar com dicotomias de verdadeiro e falso, né? E considerar as contradições, essa relação de oposição e contradições e que movimentam isso, né? Então, acho que eu vou procurar mais sobre isso, né? Na próxima a gente esclarece melhor, né? Porque aí esse caminho metodológico aí é bem interessante, né, Mirelle, da gente pensar nele, né? Eu acho que a Alessandra postou um comentário aqui, se você quiser falar, Alessandra. Não é só porque eu estou tentando achar o texto aqui impresso, mas eu não estou conseguindo, o texto passado, em que ele apontava a questão da historicidade também que o materialismo histórico dialético sofreu, né, algumas transformações. E uma delas falam lá que o Aristóteles se apossou da dialética a favor da igreja, assim, né? Então, era o que a igreja determinava que era certo, que era errado, que era isso, que era aquilo, para as pessoas acreditarem, né, que estar falando de materialismo histórico dialético era isso, e na verdade não era, né? Assim, depois o texto falava que recuperou, né, essa questão de ver as coisas como elas são, assim, que existem as contradições no humano, né? Não tem como a gente olhar assim a sociedade e querer uma ordem social para tudo, como Descartes queria, com a visão do positivismo, querer que seja de um jeito. Eu acho que o Marx ele vem trazendo essa questão assim, olha, a gente não pode partir do metafísico, achando que as coisas são explicadas por fatores metafísicos para a gente para que as pessoas não pensem a respeito da realidade, né? E aí o Marx vem falando assim, não, vamos olhar, tentando entender os fenômenos, e a epistemologia entra assim, né? Quais são as luzes teóricas que eu vou usar, as lentes, né? Que eu vou usar para olhar para esse fenômeno. Eu acho que cada objeto aqui tem seus autores específicos para tentar enxergar, né? E eu acho que é mais desbancando uma visão cartesiana e positivista que fala essa questão do verdadeiro aqui nesse sentido, sabe? Mas na prática, né, assim, o que a gente faz é isso, é tentar olhar por algumas lentes, mas não dizer que aquilo é a realidade para todos, né? Mas diz respeito a essa realidade que a gente está olhando, sem querer criar leis gerais, né? Acho que é algo assim, que eu entendi. Beleza. Luciane? Acho que talvez por conta do que Marx vem trazendo como base, como fundamentação, né? Porque para ele o homem concreto, ele é o autor da sua própria história. Produzindo-a de forma coletiva por meio do trabalho que ele consegue, né, se fazer homem. Precisa pensar também a partir dessas questões para talvez a gente entender um pouco disso que ele traz para nós. A outra coisa que é muito forte no Marx e que a gente não pode deixar de trazer talvez para cá é a questão de que o materialismo ele tem bases concretas, materiais, mas também históricas, né? E são essas bases que vão fundamentar toda a discussão de Marx. E uma outra coisa que talvez a gente possa usar para poder estar pensando aí, né, é o que, acho que foi o último encontro nosso, eu ainda falei um pouquinho disso,
que o homem, ele não é atributo do pensamento, né? Ao contrário, o pensamento que é atributo do homem. Eu acho que um pouco dessas poucas questões que eu trouxe agora, talvez faça com que a gente compreenda um pouco esse pensamento do Marx e o que ele vai trazer em relação à questão da existência, né? Em relação à realidade, em relação à totalidade, vai me permitir que a gente pense um pouquinho sobre isso e sobre o próprio método do Marx. Isso mesmo, Luciana. E aí é isso aí, ó, o caminho metodológico é, então, a ascensão do abstrato em relação ao concreto. E a gente está acostumado a pensar o oposto disso. Né? Na perspectiva cartesiana, perspectiva platônica, perspectiva de que, né, eu penso, logo existo, de que as ideias verdadeiras são as ideias, né, que estão... o que é verdadeiro são as ideias, né, para o Platão e para o Descartes também, né? Então, se a gente o caminho metodológico é do abstrato, ou seja, levantamento de questão, da tentar explicar aquele fenômeno para chegar no fenômeno de novo, transformado, né, que é o concreto. Ou seja, quando a gente tenta entender algo que está acontecendo numa sala de aula, a gente levanta questões, a gente procura luzes, né, teórico-metodológicas, mas a gente tem que chegar nesse fenômeno e transformar esse fenômeno. Ele não pode ficar do jeito que ele estava, né? Então, quando a gente explica e entende por que, como, para quê, em que situação, tarará, aquelas duas crianças brincavam enquanto a professora explicava, a gente traz esse fenômeno dessas duas crianças transformado, porque não é só algo que estava acontecendo naquele momento, porque historicamente, como que as aulas aconteceram, como que as relações acontecem naquela sala de aula, como que essa relação ensino, desenvolvimento, aprendizagem, essa unidade, né, ela transforma ou não aquelas crianças e a sala de aula, né? Então, isso é algo que a gente precisa de ter muito em conta, né? Ou seja, é o homem que transforma o próprio homem, né? Ok? Ficou mais claro isso aí, gente? Alguém mais quer fazer alguma intervenção, pergunta? Então, aí, Luciane, se o homem se faz homem pelo trabalho, né, a gente tem que entender que trabalho é esse, né? Que não é trabalho da fábrica, mas é o trabalho de transformar a natureza em cultura. E ao transformar a natureza em cultura, ele transforma a si mesmo, né? Porque no fazer, no transformar um pedaço de madeira numa em quê? Uma ferramenta, numa lança. Sim, uma lança, isso que eu queria chegar. Numa lança, né? É esse trabalho de transformar a matéria-prima em cultura é que nós vamos dar nome, nós vamos transformando a nós mesmos e fazendo aquilo uma necessidade, daquilo uma necessidade, né? Então, não é só o fazer por fazer, mas é o fazer transformado pela nomeação, pelo signo, ou seja, essa ferramenta, ela transforma-se num signo, né? Então, é lança, tem um objetivo, né? Vai cuidar, ou seja, é por aí, né? Então, a aparência é um ponto de
partida, né? E aí eu quis tentar trazer aqui essa relação com a minha pesquisa, assim, para ver se ficava mais claro esses conceitos. A minha pesquisa é uma pesquisa bibliométrica, em que eu faço a relação psicomotricidade e educação para entender a produção científica. Então, quem está fazendo essa relação? Quem está produzindo conhecimento, né, nas teses e dissertações brasileiras? Então, eu pensei esse ponto de partida, né, o que seria a aparência, como esses resultados da análise bibliométrica. Então, esse dado não é a essência em si, né, da minha pesquisa. A essência é a minha análise sobre isso. Então, esses resultados da análise bibliométrica, né, com relação a quem são os orientadores dessas pesquisas, quais instituições, ano de publicação, quais são os estados que estão publicando, que estão, né, produzindo esse tipo de conhecimento. Então, isso representa esse dado imediato. É isso que eu estou fazendo agora. Eu estou indo lá, fui lá na CAPES, procurei as teses e dissertações, né? Psicomotricidade e educação, e esse é o dado imediato que eu tenho. Então, ele é a aparência fenomênica da realidade sobre essas pesquisas. É ali que se inicia a minha pesquisa. E aí, qual que é o desvelamento, né, dessas condições, contradições internas desses resultados? É a superação, né, do dualismo cartesiano para a visão integral do corpo, né, ou do desenvolvimento humano, que a psicomotricidade ela buscou superar, né, na construção do conhecimento, da própria psicomotricidade. E que, em alguns casos, ela consegue superar, em outros, não. Isso está dado ali nos meus resultados, né? Eu consigo entender isso nos meus resultados. Eu não sei se fez sentido para vocês, assim, eu trazer esse exemplo da minha pesquisa, né? Porque eu não falei especificamente dela, mas é só porque eu fui tentando associar para ver se ficava mais claro para mim. Mirelle, eu acho que para além, né, desse desvelamento das contradições internas, uma contribuição muito grande do seu trabalho, além de fazer, né, esse desvelamento dessas contradições, é como é que a psicomotricidade pode contribuir para a formação das pessoas, para a transformação das pessoas, não simplesmente entre aspas, né? E não analisar cartesianamente direita, esquerda, consciência corporal, né? Ritmo, etc. Né? Separadamente, esses conceitos são trabalhados separadamente, né? Ou versus essa visão integral do corpo, né? Para além disso, há um outro trabalho a se fazer porque isso aí já existe, né? Revelar essas contradições é um trabalho. Agora, para além disso, né? Como é que a psicomotricidade pode contribuir para a formação e para a transformação das pessoas por meio desse trabalho da psicomotricidade, né? Que por meio da transformação de uma criança que não sabe o que é direita e esquerda, né? O que aprender o que é direita e esquerda pode contribuir na transformação e na construção da subjetividade da pessoa, né? Que isso é o que não se faz, não se discute. Concorda comigo? Em partes. Olha aí, quando você põe a visão integral do corpo, o que você quer dizer com isso? Então, dessa relação das partes do corpo,
mas não só das partes do corpo, com o que é a base da psicomotricidade, que é da relação do motor, do afetivo e do cognitivo. É sempre nessa relação. Talvez eu não coloquei ali, né? Não está ali. Mas aí é isso que eu estou discutindo, querendo discutir com você. Então, motor, afetivo, cognitivo são conceitos, né? São relações que podem ser vistos como uma unidade, mas que ainda eles estão acontecendo em quem, gente? Nas pessoas. Não chega nas pessoas, é isso que eu estou te dizendo. Não chega. E aí o Vallon, ele fala isso abertamente, né? Ele fala isso, assim, o Vallon, e o Vygotsky também vai dizer isso o tempo todo, né? Se não transformar a pessoa, né? Tem uma pessoa atrás do motor, do cognitivo, do afetivo. Tem uma, né? É isso que a gente precisa de avançar, né? E às vezes a gente se esquece disso, né? Porque a nossa formação ela é muito ainda cartesiana, né? Mesmo a gente fazendo essa discussão integral, né? Essa discussão do integral, a gente ainda não chega, né? Na essência da pessoa. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. E aí não é só na sua pesquisa, não, viu, Mirella? É de todos nós. Né? Assim, isso tem aparecido muito nas pesquisas, né? Eu lendo os trabalhos, eu entendo que não tem esse avanço em direção à compreensão da formação da pessoa, né? Da pessoa completa, que propõe Vallon, enfim. Mas acho que isso tem a ver com o que a Alessandra falou, assim, a partir de qual lente teórica a gente faz essa leitura. E se a gente entende que é pela psicanálise, por exemplo, a gente vai dizer, então não chegou por conta disso ou de aquilo, né? Agora, assim, na psicomotricidade, inclusive, tem essa leitura a partir da teoria histórico-cultural. Então, a gente poderia dizer, aí eu não sei dizer da prática, né? Enfim, a questão da formulação teórica sobre o conhecimento, ela praticamente não existe dessas pessoas que discutem a psicomotricidade a partir da teoria histórico-cultural, né? É uma pena, assim. E aí, pelo menos nos trabalhos que eu encontrei, acho que tem um só que faz essa leitura, mas eu acho que vai muito disso, né? Qual a lente teórica que a gente está olhando para esse desenvolvimento, né? Psicomotor, esse desenvolvimento da pessoa. Aqui a gente vai avançar dizendo que então é da pessoa completa, né? Mas cada lente vai fazer uma leitura daquele fenômeno, né? Daquele objeto. E aí, quais são os princípios gerais, né, da dialética materialista? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre cada um, né, que seria a realidade, aquilo que de fato é propriedade do objeto ou fenômeno investigado, e é isso que a gente vai direcionar, né, é essa realidade a qual a gente busca quando a gente faz uma pesquisa. O pensamento, ele se constitui como conhecimento operado pelo sujeito investigador, ou seja, ele não cria a realidade, que foi também o que a gente já falou, né? Ele não cria a realidade, já está lá. A gente quer conhecer essa realidade. E a gente faz isso através do pensamento, mas tentando chegar naquilo que é concreto, né? Tentando chegar na realidade do objeto, do fenômeno. Quanto mais se satura um objeto de determinações, mais concretiza. E concreção é da ordem da realidade, e não do pensamento. Mais uma vez, essa superação é aquilo que a gente está querendo buscar. E aí, o materialismo histórico dialético, então, ele supera as dicotomias, né, como as ciências humanas, como quantitativo e qualitativo, subjetividade e objetividade, individual, social, indução e dedução. E eu até coloquei aqui que a minha pesquisa, então, faz essa análise que é quantitativa, mas a superação que eu entendi é esse direcionamento para aquilo que é qualitativo, é o que vai me permitir fazer essa leitura da realidade.
avançar, né, o pensamento sobre o objeto, sobre o fenômeno. A partir do princípio da identidade dos contrários, né? Então, a realidade, ela encerra uma unidade indissolúvel entre opostos. Os opostos, então, eles coexistem, eles não são excludentes. Não quer dizer que a pesquisa é quantitativa, que ela não possa ser qualitativa, né? Que ela tem esse caráter de investigação da subjetividade, que ela não possa investigar a objetividade. E aí eu fiquei até pensando nisso quando a Vanessa questiona, né, o verdadeiramente, entender verdadeiramente a realidade, desse verdadeiramente, do que é verdadeiro, do que é falso, assim, se isso também não seria uma superação dicotômica, assim, dentro da teoria, sabe? Se é possível de coexistir também, até que ponto isso diz sobre o nosso objeto, sobre a realidade, enfim. Fiquei pensando sobre isso. E uma das características, né, assim, do conhecimento, dessa elaboração, é de que ele é calcado na superação da aparência, então, em direção à essência, que já foi o que a gente falou, né, que requer a descoberta das tensões imanentes na intervinculação e interdependência entre forma e conteúdo. E aí o conteúdo seria o conjunto de propriedades e relações essenciais que qualificam um objeto ou fenômeno. Análise dos... aqui foi o exemplo que eu coloquei, né? Então, a análise dos conceitos de psicomotricidade utilizados e da fundamentação teórica dos estudos. Vou falar da forma, depois eu volto aqui, que acho que fica mais fácil. E a forma seria o modo como o conteúdo aparece, né? Como ele se estrutura e como ele se manifesta. Então, a forma daquilo que eu estou buscando seria os meus dados bibliométricos e a tipologia dos estudos. Então, quem publica, onde publica, qual metodologia, né, aparentemente utilizam. E qual que seria o conteúdo disso? E que o próprio objeto me mostrou. Eu entendi dessa forma, assim. Seria a análise dos conceitos de psicomotricidade e a fundamentação teórica do estudo. Por quê? A depender do estudo, a pessoa vai dizer que a psicomotricidade é uma prática. Outros vão dizer que é uma epistemologia. Outros vão dizer que é uma atividade. Outros vão dizer que é uma habilidade a ser adquirida pela pessoa. Então, qual que é o conceito que essas pessoas estão usando de psicomotricidade? E, principalmente, a fundamentação teórica também, né, que seria essa lente que eu falei. Com base em quê? Né, quais são os pressupostos que essas pesquisas são fundamentadas? Porque eu também tenho visto isso, assim, essa falta da fundamentação teórica metodológica consistente. Ela até está ali. A gente até tem os teóricos, a gente até tem a metodologia, mas essa integração, ela não existe. Então, são pesquisas que trazem muitos autores para discutir até mesmo o conceito de psicomotricidade, mas a pessoa não se fundamenta em um para poder realizar a pesquisa, seja ela teórica ou prática, né, no âmbito da psicomotricidade. Eu queria só comentar, Mirelle, que eu, aí mais uma vez, né, talvez meu desconhecimento mesmo da teoria de Marx profundamente, conheço pouco, mas eu acho que essa relação que você fez assim, eu não sei se é bem isso não, sabe? Aí me ajudem Luciane, Mafá, todo mundo. Porque quando a gente pensa, né, conteúdo e forma, eles formam uma unidade, eles são ambos fundamentais. Eles podem se contradizer quando o Vygotsky vai lá trabalhar na psicologia da arte, né, a apreciação estética, o efeito da arte, ele também advém dessa contradição conteúdo-forma. Aquilo que eu estou vendo, aquilo que está sendo escrito, aquilo que eu estou sentindo,
ambos são fundamentais. E aí, pelo jeito que você foi falando, não sei se é impressão minha, ficou parecendo como se a forma fosse menor, fosse menos importante para o seu estudo. Se não for isso, que bom, que eu entendi errado, porque eu acho que não é. Se eu estou entendendo a sua pesquisa, esses dados bibliométricos, eles são fundamentais, eles são importantíssimos. Eu não sei nem se os chamaria de aparência, tá? Aí vai lá para aparência e essência, que pode ser que eu não esteja entendendo direito. Mas eles são fundamentais para você. Então, não dá para falar como se eles fossem menores, percebe? Porque do jeito que você falou, me deu essa impressão. Então, se não foi isso... Eu acho que não, mas não sei, talvez a forma como eu falei. O que eu entendo aqui como os dados bibliométricos como aparência? Porque é a essência que eu estou buscando. E a essência desses dados é que vai me fornecer análise, é que vai me fornecer as determinações sobre aquilo. Porque eu saber que, por exemplo, se publica mais teses e dissertações sobre psicomotricidade em educação no Sudeste, isso é a aparência, porque o que eu estou buscando é entender por que se publica mais no Sudeste. Aí eu entendi dessa forma também, mas assim, eu estou elaborando também, tá, Vanessa? Aí a Mafá talvez pode ajudar a explicar melhor, mas eu entendi dessa forma, assim, o dado está ali, o resultado é esse. Mas o que esse resultado me diz sobre a construção da psicomotricidade ou sobre essa relação da psicomotricidade com a educação, né? Sobre os anos de publicação. Por que a gente tem publicação há 10 anos atrás, assim? Foi o boom de publicação, estou dando um exemplo também, não tem esse dado, né? Por que há 10 anos atrás se publicou mais sobre a psicomotricidade e educação? Tem a ver com a criação de alguma lei, tem a ver com a vinda de algum teórico de outro país, porque a psicomotricidade aqui ela é muito movimentada pela psicomotricidade de fora, né? Então, tem alguma relação? Acho que foi por isso que eu chamei de... Eu tentei fazer essa relação chamando de aparência, porque... Então, Mirella, eu acho que não se pode usar aparência sozinha, né? Acho que é melhor usar assim, o fenômeno. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é um fenômeno X, né, de pesquisas que trabalharam, que tentaram compreender a psicomotricidade, que definiram a psicomotricidade X, Y, Z, né? Esse é um fenômeno. Por isso, o Marx vai chamar isso que é uma aparência fenomenológica, né? Porque ele vai dizer, as pesquisas fenomenológicas, elas têm o seu valor, mas elas são limitadas, não é que elas são inferiores, elas são limitadas, né? A descrição de um fenômeno, ela é limitada, ela é importante, mas ela é limitada, né? Tanto é que na etnografia muita gente critica a descrição, né? E aí vem o Geertz e fala da descrição densa, que vai além só da descrição do que está acontecendo, o fenômeno, né? Então, assim, os dados bibliométricos, né, quando você já levanta eles já são uma elaboração. O que é fenômeno é a pesquisa em si que você encontrou. Você encontrou 20 pesquisas que falam isso. Quando você transforma e traz essas pesquisas para essa metodologia que é bibliométrica, você já transformou aquele fenômeno ali, né, que você encontrou. Então, por isso que essa discussão entre conteúdo, forma, teoria, método é muito essencial para essa teoria. Por quê? Porque não tem como
separar mesmo, né? Então, quando você já faz o trabalho que a gente poderia chamar da forma, né? Como você fez, você usou bibliometria, você já trouxe o conteúdo, você já trouxe a teoria junto. Você não fez um trabalho simplesmente de estrutural. A estrutura ela tem que ter gênese. A estrutura tem que ter conteúdo cultural, conteúdo histórico, né? Você trouxe, você fez um trabalho histórico para apresentar esses dados bibliométricos. Para além desses dados bibliométricos, que são quantitativos, sim, né? Há um trabalho de análise qualitativa. Não que os dados bibliométricos não tivessem envolvido a análise. Você fez uma análise quantitativa e organizou em categorias quantitativas aquelas pesquisas, né? E agora o trabalho é tentar compreender por que, quando, como, com quem, em que região. Nós levantamos várias coisas, assim, que região que se fez tais pesquisas, papapá, papapá. Enfim, agora é outro tipo de análise, né? Outro tipo de explicação. Uhum. Mas então, então você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. É isso que a Vanessa está chamando a atenção. Você não está fazendo uma coisa e depois outra. Uhum. Quando você faz esse trabalho quantitativo, você já está fazendo análise. Uhum. Né? Eu acho que eu entendi o que você falou, Vanessa, porque em outro slide eu falei da superação, né, do quantitativo para o qualitativo. Como se essa análise só pudesse ser feita no qualitativo. Exatamente. Entendi. Mas ainda assim, mesmo depois de você falar, Mafá, e aí me corrija se eu estiver errado, assim. Ainda assim, pensando que se eu tenho os meus dados bibliométricos em números, eu vou estar só descrevendo ele. Então, por exemplo, são 10 em Belo Horizonte, 5 em Contagem, 3 em Itabira. Eu estou só descrevendo. Ainda assim, é a aparência do fenômeno. E aí depende, né, de que tipo de descrição você está fazendo também. Porque se é só se você estiver só apontando assim, 5 pesquisas fizeram isso, 10 pesquisas fizeram aquilo, 30 fizeram aquilo, né? Você está fazendo essa descrição do fenômeno, né? É a aparência, de uma certa forma. Só que essa aparência vai trazer a necessidade da explicação. É isso que você está querendo dizer, né? Isso, mas o que eu quero te mostrar é que mesmo essa descrição quantitativa, ela é um trabalho seu, é um trabalho de pensamento. Você que organizou isso. As pesquisas estão lá, o dado bruto está lá. Mas você transforma esse dado bruto em trabalho de pesquisa quantitativa. Luciane, quer falar? Eu queria só retomar um pouquinho, não é nem para explicar, mas para a gente poder pensar que essas questões de forma e conteúdo, elas são bastante importantes para nós, né? Até para entender o método histórico dialético. E talvez entender que quando ele fala aqui, né, que a forma é o modo como o conteúdo aparece, ele está dizendo que essa forma é o meio pelo qual esse conteúdo ele vai se manifestar de forma concreta. Ou seja, se a gente for explicar isso, a gente entenderia que isso seria a expressão daquilo, a expressão concreta, né, das relações sociais, econômicas, políticas, que estão presentes em um determinado contexto histórico. Então, acho que seria um pouco disso também. E que forma e conteúdo, elas não estão dissociadas, que ao mesmo tempo elas representam unidade
mas também contradição, né? E que por isso mesmo a gente entende o seguinte: quando eu tenho uma mudança de conteúdo, essa mudança de conteúdo pode demandar, por exemplo, em transformar formas, ou em transformação das formas. E, ao contrário disso, eu também posso entender que essas alterações nas formas, elas podem influenciar diretamente a questão das dinâmicas do conteúdo. Ou seja, eu tenho essas duas categorias, talvez, não sei se a gente pode expressar aqui necessariamente nesse momento com essa palavra, mas pensar que, na realidade, elas têm conceitos diferentes, mas são uma unidade que também trazem contradição. Então, eu não posso pensar, por exemplo, que é o que ele traz aqui no texto, né? Forma e conteúdo possuem uma correlação orgânica entre si, dependendo um do outro, uma vez que não há conteúdo disforme e, de igual maneira, não existe forma desprovida de conteúdo. Acho que seria um pouco disso. E eu acho que a gente pode pensar nas relações teoria-método, né? Ou seja, uma teoria X, psicologia histórico-cultural, teoria histórico-cultural, que método ou que metodologia é coerente com essa perspectiva, né? Não é qualquer uma, não é qualquer metodologia, né? E então, assim, é aquilo que o Vygotsky vai dizer, né, na questão do método, né? O método, ele ele traz a teoria e a teoria traz o método. É a mesma relação, né, do conteúdo e forma. Ou seja, a metodologia é como nós vamos fazer o trabalho da pesquisa, o caminho que nós vamos seguir, as ferramentas, os instrumentos que nós vamos usar, mas ela está intimamente ligada a essa perspectiva histórica dialética. O caminho, ou seja, o que o Vygotsky vai afirmar, e o Marx também, a gente só conhece algo em movimento, né? A gente não vai... E aí, nas nossas pesquisas, como é que a gente conhece algo em movimento? A gente estuda os eventos, a gente fica um tempo bom na sala de aula, por exemplo, para a gente entender por que aquela sala e o padrão cultural, como é que ele vai sendo constituído ali nas relações entre professores, alunos, alunos e alunos, né? Então, essa unidade, conteúdo, forma, teoria, método, elas são opostos que se contradizem, mas que se complementam. Então, a ideia da contradição, ela exige a complementação. Porque um não existe sem o outro. Né? Beleza? Isso aqui é algo que a gente já falou também, né? Que a Mafá falou, que a atividade por si só, a atividade teórica por si só não altera o fenômeno, né? Que não basta a gente conhecer o fenômeno, conhecer o nosso objeto. Ela só vai ser possível quando essa atividade teórica formulada orientar uma intervenção prática transformadora daquela realidade. Então, não basta só a gente conhecer, né, essa transformação, ela precisa de uma intervenção prática. Eles vão trazer essa contribuição também, né, da relação singular, particular e universal, dizendo que o fenômeno ele deve ser captado nessa relação dialética, então, né, entre singular, particular e universal. E a singularidade seria o que revela o fenômeno em sua imediaticidade. É aquilo que está posto ali, né? Esse dado principal da realidade ao qual a gente apreende. Seria o ponto de partida, a singularidade. E aí eu também tentando fazer essa relação com a minha pesquisa. Não tem como, assim.
que seriam os estudos específicos ou os dados imediatos da bibliometria. Assim. Então, é isso que eu acesso primeiro. Resultado, fui lá na CAPES, fiz a minha pesquisa. Esses são os meus dados imediatos. E aí, não sei se encaixaria, então, nessa singularidade, né? Nessa imediação. Mas aí, Mirelle, os dados da bibliometria, quando você já está usando essa metodologia, eles são mediados já pelas categorias que você levantou, pelos signos que você... Né? O que é imediato é a pesquisa em si. Você já transformou aquelas pesquisas usando a bibliometria. Né? Entendi. Tá. A universalidade, ela revela as leis de movimento e a totalidade histórico-social. E aí eu pensei, será que esse de fato eu fiquei tentando elaborar, assim, pensando o que seria, né? Será que é o que se sabe sobre a psicomotricidade? Seria a síntese dos resultados que eu encontrar? Né? Então, seria já essa elaboração do resultado? Seria a bibliometria, então, em si? Né? Não. Aí a universalidade é o que a humanidade já construiu sobre a psicomotricidade. Então, tá mais no campo, seria teórico. É. Psicomotricidade, né? Então, seria isso que se sabe sobre a psicomotricidade. O que já se produziu sobre. Né? E a particularidade, que assume a função de mediação entre o singular e o universal. Então, o que eu encontrei, assim, é de que as pesquisas, principalmente as pesquisas práticas, empíricas, elas são muito realizadas na educação infantil. Então, eu fiquei pensando se seria isso. Por que a educação infantil é o principal local de realização da psicomotricidade? Isso é muito interessante, né, gente? Essa diferença entre singularidade e particularidade, né? Que às vezes a gente usa como sinônimos também, né? Mas nem sempre, né? Sim. Interessante. E essa pergunta é muito interessante, né? Por que na educação infantil? Ou seja, algo. Esse trabalho, o trabalho da psicomotricidade da educação infantil é algo universal, né? Se você for pensar, todos os países você vai encontrar isso. Esse trabalho. Sim. Agora, por quê? Né? Em que época? Como? Você vai encontrar particularidades. Entre o trabalho que se desenvolve na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, na Austrália, etc. Né? Países asiáticos. Vai lá, Alessandra. Não, eu só queria comentar, como professora da educação infantil, né, que eu já fui, muita coisa tinha que passar pela psicomotricidade com as crianças. Assim, minha coordenadora vivia pedindo assim, não, em vez de deixar brincar livre, tem que fazer circuito para eles passarem pelos pneus, eles têm que saber pular com 2 pés, com um pé para trás, para frente. Então, eu, além de preparar tantas coisas, tinha que ficar preparando circuitos para momentos de pátios para as crianças. E eu falo, mas gente, qual que é o problema deles quererem brincar ou livre, ou então assim, uma queimada, um jogo. Sabe, um jogo que eles têm que pensar estratégias em vez de só ficar repetindo padrões, sabe? Eu questionava muito. E depois ainda tinha a escrita de letras e numerais que primeiro tinha que ser com o corpo. Então a gente tinha que ir na quadra, colocar o 1 gigante, aí eles tinham que ir nesse 1 pulando. Um pé na frente do pé, rápido, devagar, tudo em cima das formas dos numerais, das letras, para depois aprender a letra, sabe, lá no quadro, assim. E eu ficava assim, gente, de onde que vem isso? Eu não sei, mas a psicomotricidade muito forte, assim, na educação infantil, para aprender tudo, tinha que passar primeiro pelo corpo dessa forma, sabe? Só porque eu lembrei disso, assim, porque eu questionava muito, porque eu não fui em busca disso, desse conhecimento. Então, eu tinha que, às vezes, obedecer ela e fazer isso tudo, assim, sabe?
Aí eu acho que tem a ver com a lente teórica que se propõe à psicomotricidade, porque quem disse que o brincar livre não proporciona o desenvolvimento de habilidades psicomotoras? Quem foi que disse, né? Assim, por que a gente precisa criar um circuito para poder desenvolver tal habilidade? Então, eu acho que eu entendi, assim, quando você trouxe esse exemplo, que vamos deixar brincar livre e a partir daquilo que a criança está me mostrando, eu vou pensar o que eu posso trabalhar, mas não de forma Mecânica, digamos assim, sabe? direcionada também, assim, porque a gente precisa trabalhar a lateralidade ou a lateralização, a gente vai ficar dizendo aqui, não, isso aqui é direito, isso aqui é esquerdo. O equilíbrio, botar para se equilibrar, né? Acho que tem outras formas, assim, principalmente a partir daquilo que é o do desejo da criança, né? O desejo da criança é que vai movimentar o como eu vou trabalhar aquilo que eu estou entendendo que precisa de atenção, né? Então, acho que talvez seja isso, assim, a lente teórica que, da qual, no caso lá, estavam dizendo para trabalhar a psicomotricidade, né? Eu acho que deve ter, né, por trás disso, a compreensão de que a psicomotricidade ela vai preparar para a alfabetização, vai preparar para a aprendizagem da leitura e escrita, né? Que essa concepção ela ainda é forte. Ela existe e ainda é forte. Além disso, né, tem uma concepção de criança, né? Uma concepção de quem que é essa criança, o que essa criança precisa, a concepção, como a Mafá falou, de escolarização, que a educação infantil é preparatório para o ensino fundamental. Então, tem um monte de coisa aí nessas práticas aí da escola exigindo, né, esse tipo de atividade. Uhum. E aí, então, eles vão falar dessa estrutura, né, da pesquisa em educação a partir do materialismo histórico dialético. Se a gente for pensar, é o mesmo, né, assim, vou propor um projeto, vou formular um projeto. É o mesmo problema, justificativa, tem os objetivos, mas acho que é essa descrição do que é cada um que diferenciou, né, a partir do materialismo histórico dialético. Então, a concepção do problema não se reduz a uma pergunta imediata, ela é a expressão teórica que sintetiza o conhecimento já alcançado, então, o que se sabe sobre aquilo, o que se sabe sobre as pesquisas em psicomotricidade. Surge da prática social e de necessidades humanas concretas de conhecer aquele objeto, né, aquele fenômeno. A justificativa ela deve se firmar na necessidade de investigar sobre algo novo, avanço em conhecimentos existentes, né? Então, daquilo que se conhece, mas ainda é insuficiente. No caso, aí eu pensei as pesquisas na educação infantil, né? E a falta desses pressupostos teórico-metodológico é existente, mas será que isso seria insuficiente? E agora eu estou pensando, não exatamente também, né? Isso é só um dado para mim, do porquê as pesquisas, elas se concentram na educação infantil. Então, talvez não seja insuficiente. E a revisão, superação de conhecimento inadequado ou equivocado. A hipótese, né, que são explicações ou possibilidades teóricas formuladas a partir do que já se sabe sobre o objeto também, né? E aí o método e o procedimento que se diferencia, né? Então, o método é a lógica que permite desnudar as formas fenomênicas e aprender o movimento do objeto. Então, como ele funciona, como se desenvolve, e aí tem essa dimensão ontológica da realidade, né, e epistêmica do pensamento. E os procedimentos são utilizados para colocar esse método em movimento, né? Então, aqui, a minha pesquisa é uma pesquisa bibliométrica, mas a bibliometria é o procedimento, né, da pesquisa. E outros instrumentos também podem ser utilizados, né,
dentro das coletas de dados, né? Entrevistas, análises estatísticas, acho que aí cada um com sua especificidade, né? De pesquisa. E aí tem os procedimentos da pesquisa conceitual de caráter bibliográfico, né? Qual que é o objetivo? Quais são esses procedimentos? Seria explicitar conceitos, então identificar os significados presentes nas obras e suas correlações, identificar as ideias diretrizes, né? Localizar as afirmações centrais e suas razões explicativas, comparar ideias, então analisar semelhanças e diferenças entre as ideias diretrizes, avaliando a importância relativa. E sintetizar, integrar os dados descobertos em uma síntese organizada, respondendo ao problema da pesquisa, né? Então, pensando que o problema da pesquisa é a formulação daquilo que se sabe para aquilo que se quer conhecer, né? E aí os desafios e os contributos. Então, eles vão dizer que o pesquisador ele tem um papel essencialmente ativo na pesquisa, só que é o objeto quem comanda a pesquisa. É o objeto quem vai dizer, quem vai fornecer essas determinações para o conhecimento da realidade. Eles vão dizer que nas pesquisas em educação, né, isso exigiria uma formação sólida, com base em conhecimentos de ciência, filosofia e artes, porém muitas teorias pedagógicas contemporâneas tendem a negar ou desvalorizar o ato de ensinar e a transmissão de conhecimento, o que prejudica então a formação dos professores e pesquisadores. Então, são elementos que não são contemplados, né, nas pesquisas. Eu acho que isso aí é interessante, porque a gente vem discutindo essa relação instrução, desenvolvimento, aprendizagem, e não a relação aprendizagem-desenvolvimento, né, nas nossas pesquisas. E eu acho que essa discussão, ela traz essa preocupação, né, de que muitas vezes se coloca o foco na aprendizagem, como se ela, bem organizada, pudesse produzir desenvolvimento, entendendo a aprendizagem e esquecendo o papel dos professores, esquecendo o papel a instrução que eu estou chamando é o ato de ensinar, o planejamento dos professores e a autoinstrução, como que os alunos se engajam nessas atividades, né? Aí o ato de ensinar significa atividades pedagógicas, ciclos de atividades, né? Então, eu achei bem interessante trazer essa discussão, porque ela contrapõe a muitas pesquisas que a gente encontra, né? Uhum. Sim. E aí eles citam, né, esses autores, Duarte, Martins, Moraes e Della Fonte, que apontaram, então, os problemas, né, assim, de pesquisa, que é a falta de fundamentos teóricos sólidos, fragilidade ética, política e filosófica na formação e consequências negativas para a prática de pesquisa. Foi aí também que eu senti falta, assim, citou, tudo bem, a gente pode ir lá em Duarte, Martins, mas eu achei que podia ter discutido melhor, assim, esses elementos, né, esses apontamentos. E aí eles vão dizer, então, que cresce uma tendência, né, então, de confundir método com procedimento, e que, então, o pesquisador passa a dar mais atenção ao como coletar os dados, né, como organizar os instrumentos, do que a reflexão crítica sobre o método em si. Isso levaria a uma desmetodização, né, as pesquisas ficariam presas, então, em descrições técnicas e perderiam a profundidade teórica crítica. Então, na minha própria pesquisa, eu fiquei pensando
sobre isso, assim, nesse coletar dados. Tá, estou coletando os dados, mas o que eu faço com isso? Né? Se eu estou só coletando, não que isso não seja importante, isso é importante, né? Faz parte da minha pesquisa, mas se eu estou ali só na descrição e eu não vou para a explicação, não tem essa fundamentação, né, para os dados aos quais eu cheguei. Eu acho que tem pensando, né, no que a gente faz, a gente faz os instrumentos, quer dizer, os instrumentos de pesquisa a gente usa observação participante, entrevista, fotos, conversas informais, trabalhamos com os artefatos que são constituídos nas salas de aula, mas qual que é o procedimento analítico? É a análise do discurso. Né? Então, nosso procedimento analítico é a análise do discurso que é constituído nas relações, né, na prática social das salas de aula, né, nas culturas das salas de aula. E tendo como base a teoria histórico-cultural e a etnografia, né, em educação. Então, eu não tinha essa ideia, quer dizer, eu não tinha isso claro e com consciência de que cresce hoje nas pesquisas em educação essa tendência de confundir método com procedimento. Eu achava que era muito mais com instrumentos de pesquisa do que com procedimento, né? Mas, enfim, é interessante pensar nisso. Mas assim, o que eu tenho uma questão que eu acho assim, o como também é muito importante. Os procedimentos, os instrumentos, tão importante quanto a lógica. A gente não pode deixar um de lado, o que não pode é ficar só no instrumento em si. Mas ele também é fundamental. Quando a gente fala, a gente coleta ou a gente constrói, o verbo que quiser usar. A gente vai lá, faz observação participante, a gente tem que saber fazer a técnica, a gente tem que saber como se porta numa observação participante. A gente faz entrevistas, como que a gente entrevista? Essa dimensão, ela é fundamental também, para a gente construir uma boa lógica de investigação. Porque senão a gente fica, não, a gente tem uma lógica, mas a gente não faz. Não, é como estávamos comentando anteriormente, não sei se aplica essa analogia entre conteúdo e forma. São indissociáveis. Uhum. São essenciais, tanto um quanto o outro. Como está colocado aqui, né? Como coletar dados, como organizar instrumentos, gente, isso é essencial. Uhum. Eu preciso saber fazer isso, sim, senão, no caso da pesquisa de Mirella, ela tem que saber como que faz um levantamento de bibliografia, ué. Tem que saber quais os descritores que ela vai utilizar, como usar aquele banco de dados da CAPES ou outros, né? Não sei quais outros vocês usam, mas assim, essa dimensão técnica ela é essencial. Ela não pode ficar subsumida quando a gente vai estar discutindo metodologia. Os dois são, método e procedimento, são essenciais. É isso que eu queria chamar a atenção, porque senão fica parecendo que não é, né, Mirella? Do jeito que, né, eu acho que são essenciais, a gente tem que saber. E precisamos, sim, de uma formação sólida para poder, e precisamos entender daquilo que a gente está fazendo, porque não é só ir lá e fazer de qualquer jeito, né? Vai fazer uma entrevista sem pensar o que é uma entrevista. Pois é, mas aí, olha só, eu acho que o que a gente faz, quando a gente faz observação participante, entrevista, a gente vai mais além da técnica, Vanessa. A gente está pensando em entender como as pessoas estão, o ponto de vista das pessoas. Então, sim, assim, né, por exemplo, uma entrevista etnográfica, né, uma observação participante etnográfica, uma pergunta etnográfica, ela diferencia de uma pesquisa do ponto de vista positivista, que já tem uma hipótese
fechada e que já vai comprovar ou não aquela hipótese, né? Então, quando a gente fala... Claro, Então, acho claro. que... Mas eu preciso saber a técnica, Mafá, é isso que eu estou falando. Eu preciso saber, eu não estou falando que é exclusivo. Obviamente que não. Mas eu tenho que saber. Como que eu faço anotação de campo? Quais que são? O que é uma nota metodológica? O que é uma nota pessoal? O que é uma nota teórica? Como eu construo uma ampliação da nota de campo que eu fiz naquela escola e eu chego em casa, eu faço a expansão dessa nota. O que eu quero chamar a atenção é de que saber fazer, como fazer, depende da teoria que você está... Claro, mas é isso que... Não é uma técnica neutra. Não, nunca é, mas Não ela é por isso que eu não estou chamando de técnica, né? Não, mas eu acho que tem que... Bom, para mim é uma técnica, só que é uma técnica que ela está formando uma unidade, se a gente quiser usar, né, como o Luciane comentou anteriormente, que a gente vem usando com a teoria. Mas tem uma dimensão que, no meu entendimento, a gente precisa também pensar. Por isso que a gente vai lá no James Spradley e vai estudar Participant Observation. Ele vai lá, ele ensina como que faz. Tudo, fala de tudo? Não. Mas aí eu vou lá no outro para aprender a fazer as notas, anotações de campo. Então, não são coisas intuitivas que eu vou fazendo. Eu tenho algo que é o saber fazer, o como fazer, que também é essencial, e está junto, eu acho que a gente está falando a mesma coisa, na verdade, que está junto com a teoria. Né? O que é uma etnografia, o que é uma lógica de investigação nesta perspectiva, junto com a psicologia histórico-cultural. Uhum. A Wanda está querendo falar, Wanda? Oi, Wanda. Não, estou sim, estou querendo falar. Uhum. Eu pretendo desenvolver a pesquisa participante e muito me chamou a atenção quando Vanessa falou que a gente precisa saber, né? A técnica, mesmo entendendo também que a gente está ali pegando a percepção, né? E que às vezes a gente tem o roteiro da entrevista, mas às vezes a gente extrapola ali um pouquinho para tentar compreender. E eu queria indicações, Vanessa, de materiais para leitura que vá me ajudar a fazer uma pesquisa participante, uma entrevista, que vai gerar ali uma análise que vai atingir o meu objetivo. Porque eu até fiz um teste com a minha colega, com o meu roteiro de entrevista, e aí eu fui analisar e parece que assim, eu ainda estou me sentindo um pouco insegura. Pode deixar, a gente tem, né, o nosso grupo, a gente tem trabalhado com isso muito, né? Então tem os textos da Judith Green, tem os textos do William Corsaro, do James Spradley, tem um monte. A gente vai... Nossos próprios textos, né? Temos os nossos textos, né, que a gente vem discutindo o que é pesquisa e tal. A gente te passa. Eu vou fazer uma seleção aqui e coloco lá no WhatsApp mesmo, aí você vai pegando, e todo mundo que quiser também, a gente te ajuda aí nisso. Nossa, muito obrigada. Tá? Eu fiquei pensando aqui agora, né, vocês falando, se um instrumento, ele também não é um procedimento de análise, né, quando você fala da observação participante, Mafá, eu fiquei lembrando do artigo do caso da Valéria, que enquanto você estava ali na observação, né, e a Valéria, acho que eu não vou contar o contexto, mas vale a pena todo mundo ler o artigo, que é muito fofinho, assim, é muito interessante, importante, teórico e metodologicamente, mas a Valéria chega até você e utiliza o seu caderno, né, assim, como um processo ali de letramento, é isso que o artigo discute, né, mas então a observação participante, ela é um instrumento, ela também não é um procedimento de análise, quando essa criança se aproxima e a intervenção que eu faço, ela diferencia, como vocês falaram, tá? Tem um embasamento teórico, né, a minha observação participante. Isso não seria também
A observação participante, em primeiro lugar, ela é coletiva, tem que ser em grupo, ela não é uma observação individual, né? Então, para ser participante, você tem que estar participando de um grupo. Você é participante de um grupo, de uma sala, de um grupo de uma cultura X, Y, Z. Né? Então, você se torna um participante daquela cultura, daquela sala de aula, daquele berçário, da sala de atividade, e interage com essas pessoas. Isso é um instrumento de pesquisa. O procedimento de análise disso que está acontecendo, dessa observação participante, são os discursos que produzem aqueles eventos. Então, quando a Valéria chega, ela não chega perto de mim, na verdade, ela chora. A Isabela está filmando e eu estou fazendo a anotação no meu caderno de campo. A Valéria chora porque a professora antiga do ano anterior, que foi a professora deles, já estava em outra sala. Então, essa professora passa pelo parquinho, né, pelo solário, e fica um pouquinho ali e vai embora com os alunos daquele ano, né, da sala dela. E a Valéria chora porque ela não dá conta dessa separação, né? E quando ela chora, eu chego perto dela e coloco ela no colo, né? Ela me afeta de uma maneira, né, que eu quero consolá-la de alguma forma. E quando eu coloco no colo, eu estou com o meu caderno aberto e ela coloca a mãozinha no meu caderno de anotações de campo e fala mão, né? E aí eu desenho a mão dela, que é uma atividade que se faz, né, com crianças pequenas, praticamente todas as escolas, e ela continua chorando, e eu pergunto por que ela estava chorando, e ela fala titia, titia, e essa titia era a professora que tinha ido embora. Eu falei, mas a titia vai, mas ela volta, né? E ela continua chorando, e aí desenha outras coisas no meu caderno, e a gente continua conversando até que ela para de chorar, né? E desce do meu colo e vai brincar com as outras crianças. Então, olha só, eu participava desse grupo, eu era membro desse grupo. Um membro que toma distância, um membro que tem que colocar questões sobre aquilo ali, tem que distanciar daquela realidade, mas, ao mesmo tempo, participar como membro ali daquela realidade, né? Mas como é que eu faço a análise disso, né? Procedimento analítico, não é só procedimento, é procedimento analítico. Foi pela análise dos discursos que nós produzimos ali, discursos falados, escritos, desenhados, corporais, né? do choro, o corpo inteiro chora, o corpo inteiro abraça, o corpo inteiro para de chorar e sorri, né? Então, não pode confundir essas coisas, né? Porque quando confunde, não tem reflexão crítica sobre o método, né? Entendi. Então, só para finalizar, gente, então, o método é a expressão da relação sujeito-objeto, né, investigador-objeto, que vai permitir, então, desnudar as formas fenomênicas do objeto, apreendendo o seu movimento, entendendo, então, que ele é histórico, é dialético, né, em busca de encontrar as determinações constitutivas da dinâmica desse objeto, da estrutura, da gênese e do seu desenvolvimento. Para o materialismo histórico dialético, a indagação sobre como conhecer, né, então, a dimensão epistemológica está contida na indagação sobre o que as coisas
verdadeiramente são, ou o mais próximo da verdade possível. O ponto de partida é o dado imediato, né? A aparência, a factualidade, e isso importa. A gente entendeu aqui, então, que é importante a aparência, a intenção é de superar a aparência, mas ela faz parte do processo, né? Então, é o ponto inicial das nossas pesquisas, mas cabe ao investigador, por meio da abstração e a análise, além da factualidade, né? Além da aparência, para alcançar a concretude real daquilo que está sendo investigado. E aí, uma afirmação que os autores trazem, né, no artigo de Neto, é que os fatos nada dizem, são inaudíveis na sua forma imediata. O conhecimento teórico dissolve a imediatez factual aparentemente à mostra no processo de investigação, de modo que o objeto investigado não é um dado, mas expressão de um processo. Então, sempre pensando nessa superação, né, do pensamento para o concreto, da aparência para o concreto. E assim, uma coisa, eu acho que é interessante a gente ver o que a gente adota nas nossas pesquisas do materialismo histórico-dialético, né? Uma das coisas principais é que nós analisamos processos, não fatos, e não objetos separados, né? Mas exatamente a gente busca entender o movimento, o que está acontecendo ali, qual a gênese, qual a origem e as transformações que estão acontecendo e que aconteceram naquela sala de aula, naquele campo, né, de pesquisa. Tentamos entender essa relação entre conteúdo e forma, teoria e método, e tentando superar as dicotomias, sujeito-objeto, individual, social, né? Aí uma coisa interessante que eu queria ter comentado, esqueci, que é a indução e dedução. A gente adota a lógica abdutiva, a abdução, né, que ultrapassa, ou seja, como é que as coisas vão se desenvolvendo, e não simplesmente dizer que elas vão do simples para o complexo, do concreto para o abstrato, né, das partes para o todo, como a indução, ou da dedução, que é do todo para as partes, também do simples para o concreto, né, qual que eu falei? Outra coisa? Esqueci. Enfim, né, a gente tenta superar também essas dicotomias, ou seja, a gente tem que entender um pouco, a gente tem que, de uma certa forma, saber o que a gente está trazendo mesmo do materialismo histórico-dialético, que é uma das bases filosóficas da teoria histórico-cultural, né? E, muito bem, Mirelle, muito obrigada, viu? Ficou muito bom. A gente é que agradece. É isso, gente. Muitas contribuições. E muito importante você tendo fazer essas relações e avançando nisso e pensando. Muito bom, obrigada. Muito legal. Gente, né? Beijos. Olha, peraí, Vanessa, antes disso, só lembrando... Eu já estou dando fui, porque é terceiro turno. Não, é só para dizer o seguinte, ó, dia 6/11, Alessandra, outra base filosófica, né, que é o Spinoza, tá? Alô? Beleza. Então tá, gente. Beijos. Até mais. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente.